Vamos iniciar mais uma aula do curso de R na prática. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com plot, gráficos. Na aula passada nós trabalhamos com a importação de um dataset no arquivo CSV de dados de acidente, da Polícia Rodoviária Federal do ano 2020. E nós fizemos diversos processamentos com limpeza de dados e tudo mais. No final da aula, nós salvamos um arquivo RData para não ter que repetir todo esse processo. O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos carregar já esse arquivo para não repetir todo aquele processo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é definir aonde está nosso diretório corrente, ou seja, aonde a seção do R está apontando. Eu vou dizer que está no mesmo local que o meu arquivo de código-fonte. Vou setar aqui, dentro dessa pasta onde está organizada a minha aula, onde está esse código-fonte, está esse arquivo que eu vou procurar agora. E com a função load, o nome do arquivo, eu vou carregar esse objeto ou conjunto de objetos do R. Com isso, eu tenho o objeto D, que foi o que nós trabalhamos na aula passada. Se você não souber o caminho ou tiver alguma dificuldade em relação a isso, você tem essa alternativa aqui. Dentro da função load, você pode passar essa outra função que ele vai abrir aquela janela de navegação, que você pode selecionar o arquivo. Vamos executar esse código aqui. Ele vai abrir e dizer, olha onde é que está o arquivo. Você procura dentro do seu sistema até onde você vai encontrar o arquivo que nós salvamos na aula passada. No caso já fiz, eu não vou fazer novamente. Então eu tenho aqui o arquivo D, que tem diversas informações. Nós analisamos algumas informações na aula passada. Por exemplo, deixa eu tirar isso aqui. Executando apenas o table do D com os UFs, eu sei que eu tenho ocorrências por estado. Do Acre até o Pará, Tocantins e assim sucessivamente. Porém, se eu quiser representar visualmente essa informação, eu posso jogar essa informação aqui, esse resultado desse table, dentro de uma função barplot. Vamos fazer isso. Quando eu faço isso, ele me cria um gráfico de barras. Eu vou clicar nessa função aqui, zoom, que vai expandir o meu gráfico, para ficar visualmente mais tranquilo. E ele vai me imprimir, ele omite alguns labels aqui, porque não teve espaço, então ele calcula tudo isso automaticamente. Nós vamos aprender depois a exportar, a trabalhar com esses gráficos. Então, com a chamada de apenas de um único comando, eu consigo gerar um gráfico de barras no R. Nós vamos aprender a mexer um pouquinho, melhorar um pouquinho essas informações e assim sucessivamente. Outra informação que nós analisamos na aula passada foi a classificação dos acidentes. Nós temos acidentes com vítimas fatais, com vítimas feridas e sem vítimas. Se eu quisesse criar um gráfico de barras dessa informação, o que eu iria fazer? Eu iria pegar e jogar, lembra da função pipe? Eu ia jogar dentro do barplot essa informação. E o que eu vou fazer diferente desse barplot? Eu vou pegar e modificar as variáveis xlab e ylab. Vou executar primeiro sem. Sem esses parâmetros. Vocês vão ver o gráfico depois com esses parâmetros. Executei sem. Eu vou dar um zoom só para facilitar. Então, sem os parâmetros do xlab que ficaria aqui embaixo, e ylab, e com esses parâmetros, do xlab e ylab. Quando eu amplio o gráfico, eu consigo verificar todas as labels, quantidade, e as classificações, com vítimas fatais, com vítimas feridas e sem vítimas. Bom, nossos gráficos estão muito pálidos, só está na escala de cinza. Vamos trabalhar um pouquinho com cores aqui. Para isso, eu vou precisar que vocês instalem essa biblioteca aqui, rColorBrill. Então vocês vêm aqui em pacote, instalar, aí você vai dizer rColorBrill. Aí vocês vão instalar esse pacote. Vou executar isso aqui. O meu está instalando novamente, já tinha instalado, mas... E depois você vai com a função
library, vocês vão executar e vão carregar esse pacote. Isso aqui, o que que é? São umas paletes de cores, né? Para não ter que escolher na mão as cores, né? Eu tenho algumas paletes que a gente pode usar. Eu nem lembro como é que a gente usa. Aqui embaixo vai ter a descrição. Eu escolho algumas paletes e digo na quantidade de cores, ele vai me gerar umas cores bem bonitas, né? Então, por exemplo, aqui, Color Brew Pal de Palette, 3 opções. E eu estou usando essa daqui, que foi escolhido. E ele vai me retornar 3 hexadecimais, né? E isso aqui eu vou passar para as minhas funções gráficas. Ou eu posso visualizar isso aqui, ó. Ele vai usar isso aqui. Um laranja, um branco, um palha, alguma coisa assim, e um azul. Então nós tínhamos ainda agora, né, a de classificação de acidente, só que eles estavam tudo em cinza. O que eu vou fazer? Eu vou utilizar a mesma função, porém eu vou passar mais um parâmetro no meu gráfico de barras, que seria o call, que vem de cores, onde eu vou passar 3 cores, já que o meu gráfico tem três colunas. Quando eu faço isso, eu tenho agora um gráfico colorido de acordo com essas 3 cores. Você poderia passar um vetor com essas 3 cores na mão, com as cores que você deseja? Poderia tranquilamente. Eu uso a palete para facilitar, já que é mais fácil que eu ficar escolhendo cores. Mas quem tem facilidade para escolher cores, ou que trabalha diretamente, sabe os hexadecimais que quer trabalhar, pode facilmente fazer isso. Eu vou analisar mais um gráfico, né? Vou precisar da biblioteca do Triplar, né, que nós vimos na aula passada. Que eu vou agrupar por dias que eu quero fazer um gráfico de linhas, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar aqui na variável aux, a gente viu isso na aula passada, né? Ganhar um pouco de espaço. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dando um group by pela data inversa. Lembra que o que eu tenho aqui no D? Eu tenho várias coisas, dentre eles a data inversa quando ocorreu, né, o acidente, né? E eu vou fazer o quê? Depois eu vou somar todas a coluna de mortos nesse acidente. Então eu tenho uma coluna, cadê? Mortos no acidente. Então, por data, eu vou agrupar e vou somar a quantidade de mortos por dia. O resultado disso vai ser a quantidade de mortos por dia. Certo? Então, o que o meu AUX tem? O meu AUX tem uma tabela onde eu tenho as datas e a quantidade de mortos por dia, porque eu quero gerar um gráfico de linhas, né? Como isso aqui está caractere e o meu gráfico eu preciso trabalhar com date, o que eu vou fazer depois? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou jogar onde tem a data inversa, eu vou jogar dentro da função AUXDate, né? E eu vou transformar esse meu AUX. Agora, em vez de caractere, como tinha aqui, eu tenho data, né? Objeto data. O que eu vou fazer? Se eu der um plot simples, o que ele faz? Ele faz um gráfico meio feio, né? Porque o padrão não é linha, são os pontos. Então ele vai me mostrar aqui, olha, no mês de janeiro, quantidade de mortos e assim sucessivamente, né? Sem a ligação da linha nem nada. O que eu vou fazer agora? Eu vou mudar alguns parâmetros, né? Eu vou mudar o type para L, isso aqui é um L minúsculo, né, que vem de linha. E eu vou mostrar alguma coisa, vou colocar aqui embaixo, em vez de data inversa, vou colocar no xlab data. E eu vou colocar a linha da cor azul. Então agora o meu gráfico ficou bem mais amigável, né? Ficou bem mais bonito. Então eu estou mostrando a quantidade de mortos, né, por dia, né? Uma tendência com linhas aqui, como se fosse uma série temporal. Certo? O que eu posso fazer além disso aqui, com todos os gráficos que eu já trabalhei? Eu posso, nesse botão aqui, fazer o seguinte. Eu posso salvar como imagem ou como PDF. Vamos supor, eu vou salvar isso aqui, vou fazer no código como imagem, vou salvar aqui como PDF. Então, vou salvar como PDF. Eu estou definindo aqui o tamanho, né? Eu posso ter uns padrões, eu posso dizer, olha, eu quero um A4, eu quero o tamanho que eu quiser, eu vou chamar em um A4. Retrato ou paisagem, né? E onde tu vai chamar? Qual é o nome do arquivo? Eu vou chamar isso aqui de mortos por dia. E eu vou salvar, né? Então, quando eu vier bem aqui, mortos por dia, ele vai ter salvo um PDF para mim com essa informação.
você não quiser salvar PDF, você pode salvar PNG, né? Ou salvar a imagem. Aqui você escolhe o formato da imagem que você quer salvar. EPS, JPEG, TIFF e assim vai. O que ele faz no fundo? O que ele está fazendo no fundo é o seguinte, ele está chamando... Como é que eu poderia fazer a mesma coisa com linha de comando? Eu vou chamar, em vez de PDF, vou chamar a função PNG. Eu digo aqui o nome do arquivo que eu estou chamando, olha, mortospordia.png, qual a largura e qual a altura, né? E eu chamo a função que eu quero plotar, ou seja, aqui dentro dessa função, e depois eu desconecto, eu dou um device off. O que é isso? Eu estou abrindo um arquivo, estou abrindo uma stream, onde eu vou salvar esse comando que está aqui dentro, e depois eu fecho. Então vamos executar isso aqui. Poxa, é mortos por dia. Deixa eu só verificar com sintaxe. Ah, tá maiúsculo. Eu vou colocar só lá. Mortos underline dia. Para não ter diferença. Eu vou executar isso, vou dar o plot e vou fechar o device. Aí ele fecha o device para mim. Aí mortos por dias PNG. Está aqui o meu arquivo que eu posso inserir em qualquer documento, qualquer apresentação que vocês venham trabalhar. O que nós vimos na aula de hoje? Nós vimos a API mais básica do R, de visualização gráfica, e como trabalhar, exportar a imagem, mexer em alguns parâmetros, colocar cores e assim sucessivamente.